audiência pública, então eu acho que, com muito prazer, poderia passar a palavra para o senhor Inácio Afonso Kreutz, presidente do Fórum Nacional de Executores de Sanidade Agropecuária. O senhor, com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade que o senador e o senador nos dá para, aqui em nome dos 27 dirigentes dos serviços estaduais, das 27 unidades da federação, nós fazemos aqui o contraponto, aquilo que foi colocado agora pelos fiscais. Nós temos que pagar eles, nós temos que coordenar o trabalho, nós temos que suprir as necessidades. Nós somos o alvo direto de cima, de lado e de baixo de todo esse serviço. Então, em nome dessa organização, desse fórum, cumprimento também o ilustre senador Moca, com quem eu tive o prazer de lidar várias vezes, e confirmar que muito nos ajudou na época que eu era secretário, estava como secretário de Defesa Agropecuária, muitas vezes... Não lembram dessas coisas, né? Mas como nós já somos mais velhos, né? Nós temos uma boa recordação, né? Mas, em todo caso, é sempre bom participar, poder também mostrar o lado daquilo que a gente passa todo dia. E eu vim aqui muito animado, porque eu estou vendo que a defesa, mais uma vez, entrou na agenda. Isso é muito importante, excelentíssimo senhor senador Dario Berger. Isso é muito importante, que a agenda esteja sempre com a defesa agropecuária, porque quem está realmente segurando a onda nesse país hoje de crise é o agronegócio, é a agricultura, é a agropecuária, e ela precisa dessa segurança também, até para continuar gerando esses dividendos, né, sociais, econômicos, enfim, tudo aquilo que nós pensamos quando fazemos agropecuária. Eu só quero lembrar algumas coisas aqui da base legal da nossa defesa agropecuária, nós vamos comentar aqui. Eu pretendo cumprir rigorosamente o horário daqui para frente. Os objetivos da Lei Federal 9712 de 98, então, estão bem conhecidos. A sanidade, a saúde, a idoneidade, a identidade, segurança higiênica e sanitária, finais destinados aos consumidores, né? Então, ele prevê muito essa questão de consumidor. Agora, nós temos que ver a defesa agropecuária como uma situação de parceria. Não existe aquele negócio. A federação decreta, o legislativo apresenta a lei, o federal decreta, o Estado cumpre e o município se vira como pode, né? Nós temos que enxergar isso com uma visão de parceria. Nós somos todos do mesmo país, da mesma defesa agropecuária. O mesmo produto que é produzido lá em Rondônia pode ser consumido no Rio Grande do Sul e vice-versa, e lá na Paraíba também, com a mesma segurança. É isso que veio a prever essa lei, e essa lei veio em muito boa hora, só que está difícil de ser cumprida, essa que é a verdade. Mas veio aí perfeitamente, se vê que articulado no que for atinente à saúde pública, em todas as instâncias federativas. Então, nós temos que ter a noção clara de que, no final, nós somos agentes de saúde pública também, com essa visão de parceria. A instância local, quem conheceu um município que faz isso aqui, cadastro de propriedades, inventário, população animal, vegetal, controle de trânsito de animais e plantas, e tudo que vem abaixo aqui, me aponte um que eu vou visitar esse município. Dos 5.670 municípios, eu vou visitar um para mostrar isso para os outros como se faz, então, porque isso aqui realmente, possivelmente, o senhor Mário Augusto Ribas depois vai falar sobre isso, mas isso está previsto na lei. Nós somos a instância, nós representamos aqui a instância intermediária, que deve cuidar da vigilância do trânsito interestadual, coordenar as campanhas de controle, manter informes nosográficos, principalmente quando obtidos em laboratórios de análise, e nos matadouros, nos abatedouros, né, onde nós temos uma fonte muito importante desses informes nosográficos, inclusive comunicando para a saúde quando se tratar de zoonoses. Coordenação de ações de epidemiologia, coordenar ações de educação sanitária, nos ha cobrado muito, controle da rede de diagnóstico e dos profissionais de sanidade credenciados. Pois é, isso já diz ali na origem, lá na lei. E eu mostro vários exemplos de credenciamento vigentes. Todos esses
Só no Paraná tem 2.400 médicos veterinários credenciados pelo Ministério da Agricultura para fazer vacinação contra a brucelose, porque é o Estado que sustenta o trabalho ali, o Estado seleciona esse pessoal, eles fazem concursos e são credenciados pelo Ministério da Agricultura. Funciona muito bem. 780 deles são credenciados para exames de brucelose, tuberculose, anemia infecciosa equina, nem incluindo a anemia infecciosa equina, já dá isso, só em brucelose e tuberculose são em torno de 780. Emissão de guias de trânsito, 70% das guias de trânsito no Estado hoje são emitidas por pessoal das integradoras, por pessoal das integradoras de aves e suínos. Tá? E daqui a pouco serão emitidas, inclusive, pelo um documento oficial federal, único no país, vinculado à PGA, Plataforma de Gestão Agropecuária, uma coisa que vem em muito boa hora. Estou muito feliz com o estágio que ele alcançou, de credibilidade. Ele vai ser emitido, inclusive, esse documento, ele vai ser solicitado via internet pelo próprio produtor. Certificado fitossanitário de origem na agronomia, laboratório de análise de diagnósticos, e inspeção anti-pós-mortem em estabelecimentos sob a chancela do Serviço de Inspeção Estadual de Produtos de Origem Animal. São modelos clássicos que estão funcionando e estão dando resultado. Agora, a instância central e superior, o Dr. Rangel foi brilhante, mostrou tudo isso aqui. Eu tive a minha fala muito facilitada pelo que eu chamo de amigo, né, pelo secretário substituto, Luiz Rangel. Ele explicou isso, então não posso gastar meu tempo diferente aqui. Veja como a defesa agropecuária no Brasil se interrelaciona. Eu quero me prender ao título que me foi solicitado, a integração com os entes, federação. Então, na Secretaria de Defesa Agropecuária, MAPA, são adotados como recomendações internacionais de organizações nacionais e supranacionais. Por exemplo, OIE, Códex Alimentares e a Comissão Internacional de Proteção Vegetal. Então, esses três órgãos, eles fazem as recomendações, a STA aplica, passa para a sua superintendência federal no âmbito federal. As agências de defesa agropecuária, então, com apoio do setor privado, com participação, organização dos comitês sanitários municipais, organização de fundos privados, execução de atividades específicas, tenta fazer no âmbito estadual aquilo nas unidades regionais. Por exemplo, o Estado do Paraná tem 135 unidades regionais, 22 regionais e 135 locais, que na realidade aqui está em branco. Aqui deveria estar, segundo a lei, quem? As prefeituras. E não está acontecendo isso aqui, tá? Então, o Estado se vira como pode e atende localmente também essas questões. E bastante leis aqui se entrelaçam, leis federais, estaduais, municipais, mas quando se fala de defesa agropecuária, aqui poucas secretarias estão atuantes, poucas inspeções estão atuantes e ainda para acumular depois tudo que se relaciona com a inspeção municipal passou para os estados. Vamos falar depois disso. Mas veja bem, eu poderia colocar aqui o centro, onde tudo está em órbita aqui, o centro deveria ser, então, o consumidor, deveria ser o produtor. Eu resumi, consumidor e agronegócio. Tá? Tudo converge. O municipal, o estadual, o federal, o setor privado, as ONGs, outros como a academia, os cursos específicos na área rural, órgãos de classe, etc., tudo orbita em torno de dar garantia ao consumidor e alavancar o agronegócio, o produtor, em última análise. Né? Isso é importante que esteja também no nosso foco. O SUASA funciona muito bem no Departamento de Saúde Animal, por exemplo. Todos os programas nacionais de sanidade dos suínos, de suídia, que eu prefiro chamar de sanidade dos suínos, sanidade dos equinos, Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, Programa Nacional de Sanidade Avícola, para o nosso Estado é muito importante. Nós representamos 35% da produção nacional e 33% da exportação nacional de carne de aves. Então, é muito importante, vocês vão ver a diferença depois. Sanidade apícola, erradicação de febre aftosa, que é o carro-chefe, motor, o cavalo de batalha de todas as ações que foram implantadas, começou por aí. O programa Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Controle da Raiva dos Herbívoros, tudo de interesse da saúde pública. Peço mais 5 minutos, por favor. Para ver como funcionam bem
a zonificação para a febre aftosa. Isso aqui é um exemplo clássico de que a integração do Ministério da Agricultura com os entes estaduais funciona muito bem no modelo do SUASA. Aqui a densidade, como tem características regionais diferentes, vejam onde é que está a avicultura nesses estados mais acima, como a avicultura está densa aqui. Isso requer atenção quando se cria um Plano Nacional de Defesa Agropecuária. Essas características, diferenças regionais, têm que ser tratadas de forma diferente. O que é igual tem que ser tratado igual, mas o que é diferente tem que ser tratado diferente. Assim como temos reconhecimentos também diferentes aqui para peça suína clássica. Isso aqui é o reconhecimento nacional, em verde, em amarelo já está o reconhecimento internacional. Aqui o controle da raiva. Veja quanta atividade no controle da raiva, que é uma zoonose 100% letal para o humano. E para falar da discussão anterior aqui, então vamos falar um pouquinho do CISB. O CISB nada mais é do que já foi compreendido anteriormente. Inspeção CIF, estadual e a municipal. Infelizmente, a situação atual de adesão ao CISB já de longa data não funciona como deveria estar. Está muito devagar. Em verde estão aí os estados que aderiram, mas poucas plantas estão aderidas. 11 em Santa Catarina, 23 no Paraná, que são os maiores detentores de plantas hoje dentro do CISB, já de anos, e não vai para frente. Esses em amarelo, todos estão em processo de adesão e não conseguem aderir ao sistema, porque o modelo atual não é bom. Agora, o financiamento da defesa agropecuária. Então, Rangel falou em 5%, não são as minhas contas, dá menos. 5% às vezes é disponibilizado, mas não consegue apropriar. 22 estados me mandaram os dados executados em 2013, os executados em 2014, e aqui não tem um tostão de governo federal nisso aqui. Estimado para 2015, para 22 estados, simplesmente aplicando 10% sobre esse. Estimado para os 27 estados, os estados vão gastar, senador Moca, 1.044.291.469 reais em 2015. Mas quando nós vemos o que é Estado que vai pagar isso aqui, onde é que está o dinheiro federal? A última vez que foi descentralizado o dinheiro de verdade, 2013, 60 milhões, dos quais 21 mil ainda os estados não conseguiram aplicar por causa do sistema de convênio que também foi colocado aqui. Ele é muito complicado, ele não dá condições para o Estado apropriar e prestar conta. Então, só para ter um exemplo, de 2010 até agora no Paraná foi colocado para a inspeção, como um todo, único recurso, 2 milhões e 700. Isso dividido pelos 5 anos, dá 500 mil reais por ano. Isso dá 0,5% do nosso orçamento. 0,5% do nosso orçamento. Quer dizer, não ajuda mesmo. E na maioria das vezes, o valor que vem, ele é aumentado aqui numa briga nossa na Comissão Mista. Se não tiver interferência política, ele nem vai. Ele nem vai. Num negócio que só de carne, nós exportamos qualquer coisa em torno de 6 a 8 bilhões de dólares e nós não conseguimos colocar, desgraçadamente, aí 700, 500 milhões num negócio que dá um superávit absurdo para o país. Isso é que eu acho que é falta de quem faz o planejamento, é miopia um negócio desse. Quer dizer, você desproteger, né, aquilo que está dando certo. Infelizmente, então, para encerrar, em 2014, 461 mil, realmente não influenciou em nada. 2015, até agora nada, promessa de 80 milhões, mas até agora ninguém conseguiu, e nem vai conseguir os 40, porque ainda tem 21 sobrando ali. Ali, novas atribuições para estados e municípios. Esse foi assinado recentemente, em maio de 2015. Compete aos serviços públicos dos estados que aderiram ao sistema brasileiro, análise da documentação, tá. Cuidar de municípios e seus consórcios. Para financiamento, ninguém falou. Né? Só vem mais atribuição de financiamento, ninguém falou. Então, eu precisava que ver nessa situação que está aqui, que todo mundo conhece, ainda diz que não vai haver o reajuste salarial dos servidores, né? Não vai haver o reajuste dos servidores e suspende novos concursos que estavam previstos para 2016. Bom, se
se isso se concretizar, qual é o cenário futuro? Maior participação do setor privado nas ações da defesa agropecuária. Vigilância passiva, que já é obrigação, ações de suporte, que ele já adotou, conselhos e comitês de sanidade. Ele participa e participa muito. Maior participação de profissionais médicos veterinários e engenheiros agrônomos privados, em testes, expedição de GTA, laboratório de análise, certificação, CFO, certificado fitossanitário de origem, rastreabilidade animal e vegetal e inspeção de produtos de origem animal. Esse é o cenário futuro. Quais são os pontos a conquistar, que é o meu último pedido aqui, então, para que eu vim? Primeiro, publicação de legislação que permite a execução do CISB-POA de maneira satisfatória nas 3 instâncias. Por exemplo, credenciamento de pessoa jurídica para inspeção ante e pós-morte nos estabelecimentos de abate sob chancela CISB-POA, porque a fiscalização ela é pública e indelegável. A inspeção é privativa desde 1968 por Lei Federal de Médico Veterinário. E ele precisa estar credenciado para fazer isso. Financiamento estável e oportuno do CISB e dos Programas Nacionais de Defesa Agropecuária aos estados e municípios. Por que estável? Porque convênio não é estável. Se não tiver um bom político junto e não tiver recurso, não vai. Ele tem que ser um exemplo. Alíquota proporcional, aquilo que o Estado investe, aquilo que o Estado custeia, fundo a fundo em substituição aos convênios. Esse é o nosso pedido, nossa solicitação, e dizer que tudo que foi colocado aqui hoje de manhã, quanto à pergunta do senador que já não está presente aqui, quanto aos agrotóxicos, nós recomendamos mais boas práticas de produção, mais assistência técnica, menos pacotes tecnológicos prontos sendo vendidos, mais manejo integrado de praga, menos agroquímicos com mais tempo potencial de utilização sem resistência. Agora, credenciados em geral 60 mil. Por que nós estamos discutindo tanto o credenciamento se já tem 60 mil profissionais credenciados nesse país? Então, eu acredito que o Legislativo pode nos ajudar muito, pode viabilizar a defesa agropecuária daquela qualidade que o senador Moca muito bem colocou aqui na sua fala. Obrigado pela oportunidade, espero não ter atrapalhado o tempo. Bem, muito pelo contrário, nós que agradecemos a participação do senhor Inácio Afonso Coretes, presidente do Fórum Nacional de Executores de Sanidade Agropecuária. E dando sequência aos nossos trabalhos, passo agora então a palavra à senhora Tânia Lira, que é consultora da Defesa Agropecuária da Confederação da Agricultura e Agropecuária do Brasil, CNA. Me passou. Entrou errado ali, entrou outra pessoa. É Tânia Lira. Bem, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade e parabenizar o senador Moca pelo seu constante dinamismo que nós conhecemos em prol da defesa agropecuária e ao senador Dário Berger pela iniciativa. Bem, minha história de vida foi feita em defesa agropecuária. Eu iniciei meu trabalho no Ministério da Agricultura em defesa, fui secretária nacional em 2 gestões e me aposentei e fui convidada pela senadora Cátia Abreu para elaborar o plano de defesa agropecuária que ela fez pela CNA e entregou ao Ministério da Agricultura. Isso me deu, foi para mim um privilégio, uma honra, né? Alguns aspectos estão sendo agora operacionalizados. A defesa agropecuária é uma ação de Estado, né? É um instrumento de política agrícola e ela visa essencialmente proteger todo o agronegócio, toda a produção agropecuária, onde ela atua em todos os elos da cadeia. E a propriedade já começa ali, o cadastro da propriedade. A defesa precisa desse cadastro, porque ela precisa conhecer seu universo de trabalho. Todos os programas de defesa nós temos que saber quantas propriedades de bovino de leite, de bovino de corte, de aves existem naquela área. Ela participa também dos insumos, registra, inspeciona e termina lá na inspeção, passando pelos vários elos, no produto final essencial para a saúde pública. E aí, depois disso ainda, analisa os resíduos microbiológicos e químicos e físicos presentes nos alimentos. Então, o que ela visa? Segurança alimentar,
em quantidade, ter bastante alimentos para sustentar a população, mas também em qualidade, que é a seguridade, né? E atende ao consumidor interno e externo. É importante relatar, referir, tantas vezes for necessário, que sem defesa não há exportação, nem há consumo. Mas não há exportação, porque sem o aval sanitário, ela não ocorre depois da criação da OMC, da qual nós também tivemos o privilégio de ser representante do Brasil na elaboração das normas do Acordo Sanitário e Fitossanitário, e lutamos muito para as normas de harmonização, de equivalência lá dentro, porque sem esse aval, depois da criação da OMC, não pode haver outra restrição sem ser a sanitária. Bem, as medidas de defesa... Pode alguém dizer, vou criar uma nova defesa, vou fazer a defesa diferente, defesa é a mesma coisa há 50 anos, e não pode mudar mesmo. As medidas de defesa são as mesmas. Os instrumentos podem ser mais modernos e eficazes, mas defesa é defesa. Primeiro passo é evitar o ingresso de doenças animais e pragas vegetais, como análise de risco, controle de fronteiras, de portos e aeroportos, evitar a disseminação interna de doenças, com o controle do trânsito, que a primeira tese e dissertação que falou que tinha que controlar o trânsito surgiu já nos anos 60. Aí nós tivemos até a honra de fazer a primeira legislação das guias de trânsito. Hoje, ele pode ser informatizado. Aí já se fala no GTA eletrônico, mas o que é que faz? É a mesma coisa que se fazia anos atrás no papel. Como? De uma forma mais ágil. Então, a plataforma de gestão pecuária visa agilizar o que já existiu, que é muito importante. O controle de doenças e pragas animais e vegetais é outra atividade de defesa com os programas sanitários que existem para fazer esse trabalho. E a educação sanitária é muito esquecida, mas fundamental. Por quê? Porque o produtor não sabe por que estão indo lá na propriedade dele, às vezes, sacrificar um animal. Alguém deu a ele conhecimento que existe uma legislação? Alguém explicou a ele que brucelose ele deve eliminar o positivo por segurança do próprio rebanho, para evitar que a doença se mantenha, para evitar abortos e as perdas que ele tem ali? Então, educação sanitária é fundamental. Então, o que defesa precisa? Legislação atualizada. Isso é constante. Não vai ser agora, não. Sempre secretário, o Ignácio fez isso, eu fiz. Você tem que estar constantemente atualizando legislação, porque tem novos avanços da ciência e novas exigências internacionais. Mas nós temos que ter um código, realmente. Temos que rever tudo que tem aí, porque tem tantas normas que interferem uma com a outra. Mas, acima de tudo, dar conhecimento ao produtor dessas legislações. Ter um manual. Bem-estar animal, nova exigência. Temos que divulgar as normas e adequar o sistema de transporte, de abate, né? Auditorias internas com participação do setor privado, sempre. Rastreabilidade para auxiliar nessa investigação. Então, auditar para melhorar, né? É mais importante do que fiscalizar constantemente. Mas aqui, para auditar, nós temos que ter uma legislação forte de, encontrando uma falha, fechar, punir, né? Porque se ficar lá constantemente no dia a dia, às vezes não enxerga. Você está tão habituado que não enxerga. Os programas de saúde animal e vegetal precisam ter planos de emergência, e a maioria já tem. Com participação constante do setor privado para entender as ações, aplicá-las e administrar os fundos. Nós criamos o primeiro fundo de defesa em peste suína, nos anos 80, e deixamos com o produtor o financiamento dele. Foi fantástico. O dinheiro rendia, ficava na mão dele, eram duas, uma indústria e um produtor, né? A associação, na época era Sadia e a Associação Brasileira de Produtores Suínos, ABCS. E quando tinha um problema, eles usavam o fundo, não tinha burocracia do governo de administrar esse fundo, de conseguir liberação. As ações estratégicas, os laboratórios de diagnóstico são fundamentais. Eles devem ter como meta um diagnóstico rápido e preciso. O diagnóstico demorando desmoraliza, desincentiva o produtor. Poxa, demorou tanto para chegar a um diagnóstico que minha propriedade ficou fechada. E, internacionalmente, isso fica muito mal para o país. Levar 2 anos para diagnosticar uma doença, levar 2 meses para diagnosticar a aftosa, diga logo que não é, ou diga que é, haja e depois diga que chegou à conclusão que, na verdade, não foi. Mas tem que agir, mas não ficar esperando 2 meses. Se um diagnóstico de laboratório demorar muito tempo, o laboratório tem que sofrer uma auditoria pesada.
Então, o Vigiagro, portos e aeroportos, eles existem. Não tinha esse nome há muito tempo, mas existiam de forma pequena, tem que melhorar, tem que juntar com um trabalho conjunto com a Receita Federal, saúde. É separado a sala, porque isso tem 2 gastos, 3 às vezes. Tem que ficar tudo junto ali e trabalhando para ter essa ação de cooperação, inclusive, em alguns casos, com países fronteiriços. Tem que trabalhar os 2 países juntos. O centro de inteligência tem que ter participação do setor privado. Temos que ser convidados a participar para ver o que se está pensando. E a educação continuada, a escola, pode ser no molde da Receita, que tem uma escola interessante, pode ser nos moldes citados pela OIE, de uma receita de defesa. Bem, a lei, em relação ao SUASA, a lei definiu as instâncias federal, estadual e municipal, mas definiu dessa forma: o CIF era o comércio nacional e internacional, o CIA é o comércio estadual, as indústrias o municipal, os municípios o municipal. Aí o CISB, então, ficou um pouco limitado. Aí surgiu uma nova legislação que já fala numa coisa muito importante que está na norma do OMC. Tem princípio de equivalência, deixa comercializar em todo o país e, inclusive, vamos buscar que esse comércio seja internacional, porque o princípio de equivalência está dentro das normas internacionais da Organização Mundial do Comércio. Se eles aceitam o princípio de equivalência entre países, por que nós não podemos aceitar princípios de equivalência entre Estados? A política pública de integração, ela é desenvolvida pelos atores sociais da cadeia agropecuária, do setor público e privado. Ela é regulamentada pelo governo federal, estadual e municipal. Uma política de defesa agropecuária tem que ser elaborada com a participação de todos os usuários. Ao governo federal cumpre o planejamento e a coordenação dos trabalhos. Por quê? Um Estado pode dizer, eu vou decidir o que vou fazer da minha forma. Não. Por que tem que ter um planejamento federal? Para ter uma homogeneidade de ações. Para um Estado não fazer uma coisa e outro fazer diferente e chegar a resultados diferentes. As ações indelegáveis do governo federal são os acordos internacionais, a participação dos grandes fóruns, que são competência do governo federal. Quem representa o país é o governo federal. Os órgãos estaduais e correspondentes municipais são extremamente importantes. Eles estão ali para executar as ações que eles ajudaram, eles têm que participar do planejamento. Mas precisam de recursos flexíveis e oportunos, metas bem realistas, né? Ou busca de novos recursos. A interface, a integração, nós trabalhamos com interface com o Ministério da Saúde, teve a lei que surgiu, acho que nos anos 80 e pouco, juntando, por exemplo, o registro de agroquímicos à parte do Ministério da Agricultura, por isso que demora. A agricultura vê eficiência agronômica, a saúde vê os riscos para a saúde e meio ambiente vê os riscos ambientais. Então, demora uma análise. Tem que juntar essa turma num grupo só ou agilizar. Bem, o meio ambiente exige hoje criatórios com rigoroso controle sanitário, incluindo a destinação correta dos dejetos. E o uso criterioso de medicamentos e de substâncias que podem agredir o meio ambiente. Muito correta essa exigência, então vamos orientar. Vamos saber orientar. Então, o nosso papel, junto aos blocos comerciais e países importadores, é dar garantias à importação, para que não tenha restrições aos alimentos produzidos no Brasil. Caio Prado disse no seu livro de 1940 que o Brasil continuava uma colônia, que ele exportava o que era demandado pelo comércio internacional, mas que era com esse dinheiro, com essa produção e recursos das exportações, que se mantinha toda a vida econômica do Brasil e industrial. Isso continua até hoje. Bem, os organismos internacionais de referência exigem a participação do Brasil. E nós temos que participar lá com altivez, hein? Não é aceitando todas as normas da OIE, não. É lutando para que algumas se mudem um pouquinho, tá? E que não se tornem barreiras ao comércio dos nossos produtos. Então, a nossa finalidade é uma sustentabilidade agropecuária. Para a sustentabilidade indica o quê? Que o modelo de produção tem que se preocupar equitativamente com o tema social, econômico e ambiental. Qual seria o tema social? Lá na pequena propriedade pode ocorrer foco de febre aftosa. O último lá do Rio Grande do Sul foi numa área de assentamento.
Então, temos que trabalhar muito próximo ao Estado e ao município. É dali, é do Estado e do município que tem que sair as grandes demandas, e não o contrário. Os produtores agropecuários têm sua necessidade, têm que se constituir nas prioridades dos programas nacionais. E a CNA é o fórum desses produtores. Chegam poucas demandas. E quando eu estava no Ministério como secretária nacional ou como funcionária lá, diretora de programas que eu fui, tive a ousadia de lançar o programa de erradicação de febre aftosa, aí tive alguns críticos. A gente, quando ousa propor alguma coisa nova, tem que enfrentar esses críticos, né? Mas o importante é a consciência tranquila. Bem, o importante desse programa agora de sanidade, de defesa agropecuária, é, acima de tudo, trabalhar nos gargalos que nós entregamos à senadora. Ou seja, ele não vai mudar as medidas de defesa, são as mesmas. Mas quais eram os gargalos? Demora para registrar? Vamos agilizar. Demora para emitir uma guia de trânsito? Vamos fazer uma guia eletrônica. É, acima de tudo, os gargalos. Fundo Federal Agropecuário já existiu? Por que não existir de novo? Mas agora, de forma que seja usado apenas em defesa agropecuária. Muito obrigada. Desculpe se me estendi. Talvez seja um entusiasmo em falar de defesa.